Olá, sejam mais uma vez bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e comigo, como sempre, tenho Alberto Correia, este historiador beirão que em Viseu nos vai contar mais alguma coisa sobre as tradições desta zona central, desta zona centro de Viseu. Concretamente, hoje falamos de uma guloseima, o famoso pão de São Bento, uma receita conventual, aliás, um doce conventual, que tem origem neste mosteiro da Ordem de São Bento, fundado no século XVI, na cidade de Viseu. Vamos a isso, Alberto. Ora, vamos a isso. Não podemos dar a provar o pão de São Bento, mas oferecemos a sua história. E então, falamos hoje desta tradição gastronómica de Viseu, o pão de São Bento, nome que deve a origem ao lugar onde nasceu, o velho mosteiro feminino da Ordem de São Bento, que foi fundado em 1560 e se encerrou cerca de 300 anos depois, em 1834, quando o chamado Mata Frades fez encerrar todos os conventos masculinos e os femininos, embora nos femininos deixasse as últimas freiras até falecerem, encerrando-os depois. Sei, o Joaquim António de Aguiar, exatamente, o Mata Frades. Exatamente. E pode agora perguntar-se, afinal, de que tipo de pão é este? Exatamente. Porque não era um pão cotidiano, era um pão cerimonial que se cozia no forno do mosteiro 2 vezes por ano. Dentro do mosteiro havia uma monja dita atulheira que velava pelo semanal abastecimento de pão e é ela que inscrevia no habitual livro chamado Livro de Receita e Despesa do Forno a quantia ou quantidade de alqueires que se gastavam por semana nos vários tipos de pão ali fabricados e que se destinavam às diárias rações dos membros da comunidade. Também se cozia um pão destinado a esmola aos presos e aos pobres. E em certas ocasiões cozia-se um pão festivo, uma guloseima, que tomava diversos nomes conforme a época ou o destino. Por exemplo, as regueifas do dia de Todos os Santos, em novembro, as regueifas do dia de Páscoa, as broas do dia de Santa Escolástica, que era uma irmã de São Bento, e 2 vezes por ano cozia-se o pão que era dito pão de manteiga do nosso patriarca São Bento, que nós hoje apenas chamamos pão de São Bento e que era consumido pelas religiosas lá dentro do mosteiro e se destinava também como oferta, como cumprimento, como se dizia então, aos beneméritos do mosteiro. Os bispos, por exemplo. Mas esse pão continua ou a receita perdeu-se? Não, felizmente, 300 anos depois, a receita continua. Hoje mantém-se viva em Viseu esta tradição do fabrico deste pão em algumas padarias e pastelarias da cidade, sem às vezes saberem eles próprios que a receita é originária do mosteiro de São Bento, mantendo-se praticamente iguais os ingredientes de há 300 anos. Eu pude ler esta receita nos livros do convento de há 300 anos. Então, além da farinha, o que é que tem? A receita é constituída por farinha de trigo, uma matéria-prima principal, bastantes ovos, manteiga, açúcar, canela e, ao tempo, a água de flor, que hoje é substituída por sumo de laranja ou limão. Claro que este pão não tem a classe desses outros mimos, como as castanhas de ovos, que se fabricavam também ao tempo dentro do mosteiro, e hoje se fabricam também. Mas quem vier a Viseu pode sempre comprar e provar o pão de São Bento. Extraordinário e Alberto, deixou-me com imensa fome, agora apetecia muito, acho que logo que puder vou voltar a provar este pão de São Bento e é muito engraçado. Fica água na boca. Água na boca, uma conversa muito doce. Alberto Correia, bem-aja, marcamos encontro amanhã.